Livro de Mateus, capítulo 26, pode continuar, Edson, fica à vontade. Que é meu amigo e meu irmão de ministério, muito tempo de caminhada, amém? Livro de Mateus, capítulo 26, 36. Então foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: senta-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vigia comigo. E indo pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto e orou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltou-se para os seus discípulos, achou-os dormindo, e perguntou a Pedro então: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo outra vez, orou: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltou, o achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Amém? No Getsêmani é um dos pontos em que Jesus ele começa a sentir o sofrimento e as dores do nosso pecado. A palavra Getsêmani, ela vem do hebraico, é Getsêmani ou Getsemane, que mais para frente é transliterizado no grego como Getsêmani, que significa lugar da prensa de azeite. Quando Jesus colocou os seus pés no Getsêmani, no jardim, um horto, que hoje em Jerusalém está de frente para o Muro das Lamentações. O Getsêmani, esse jardim, ele está dividido pelo Ribeiro de Cedron. Fala, Ribeiro de Cedron. Está de frente para Jerusalém, irmão, de frente para a Porta Formosa. Jesus, no seu primeiro parte do seu ministério, na sua primeira vinda, ele veio como cordeiro. Jesus, ele veio como servo sofredor. Na primeira parte do seu ministério, Jesus veio levar sobre os seus lombos, sobre as suas costas, os nossos pecados. Antes de Jesus ir até o Getsêmani, Jesus, ele celebrou com seu discípulo a Páscoa, e Jesus instituiu a Santa Ceia. Jesus estava reunido com os seus 12 discípulos, e falou: este é meu corpo que é dado por vós. Depois ele levantou o cálice, esse é o cálice da nova aliança. E Jesus, juntamente com os seus 11 discípulos, por que 11? Porque um vou deixar à parte, que foi Judas, o Iscariote. Jesus, no seu primeiro ministério, na sua primeira vinda, Jesus, ele teve que cumprir a vontade do Pai. A carne de Jesus não queria o sofrimento da cruz. A matéria humana de Jesus, como nós, irmãos, tremeu ante a face da morte e também ao grande peso do pecado que ele estava levando sobre si. A palavra Vale de Cedron significa vale escuro.
significa vale de escuridão. Em algum momento da nossa vida nós estamos passando pelo vale de Cedron. Nós estamos passando pelas grandes tribulações da nossa vida. Nós estamos aí vivendo um momento que parece que não tem um flash de luz. É um momento na vida do cristão em que ele deve passar pelo vale de Cedron como Jesus. Porque quando nós passamos pelo vale de Cedron, nós estamos sendo provados por Deus para receber a sua aprovação. No vale de Cedron aconteceu diversos acontecimentos importantes. A primeira, no reinado de Asa, rei de Judá, em que ele destituiu a idolatria no meio de Judá. Ele quebrou os postes ídolos, ele quebrou as imundícias. Asa quebrou a adoração, o sincretismo religioso no meio do povo de Judá. Um terceiro acontecimento no vale de Cedron. Josias quebrou também os altares, quebrou as idolatrias, as abominações, matou os sacerdotes de Baal no meio da nação santa. No terceiro avivamento no vale de Cedron, o rei Ezequias também quebrou os postes ídolos, fez aquilo que era somente da vontade do Senhor, e o Senhor o abençoou grandemente, e o Senhor prosperou o seu reinado. No quarto acontecimento, no vale de Cedron, o rei Davi fugia de Absalão e o seu exército rebelde. Ele teve que passar pelo ribeiro de Cedron, irmãos. Ribeiro de Cedron é o vale da humilhação, da separação. Ribeiro de Cedron é o vale em que Deus está nos separando. São as tribulações que nós encontramos. E a Bíblia vai dizer que Davi juntamente com o povo chorava, porque eles estavam saindo de Sião, eles estavam saindo da cidade fortificada, eles estavam saindo na cidade onde tinha um templo de adoração ao Senhor. Tiveram que passar juntamente com o rei Davi, chorando, de cabeça coberta, o povo em pranto, fugindo, irmãos. E com Jesus também foi a mesma coisa. Jesus teve também que passar pelo ribeiro. Jesus teve que passar pela provação. Jesus teve que passar pela cruz. Jesus teve que passar pela agonia que ele encontrou dentro do Getsemane. Ele viu o peso do pecado, o meu, o teu e os nossos pecados já estavam sendo colocados sobre ele, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Jesus levou os seus 11, porque Judas ficou junto com os fariseus, junto com os escribas, para fazer a traição de Jesus. No Getsemane houve 6 acontecimentos. Primeiro, Jesus orou ao Pai. O segundo acontecimento no Getsemane, Jesus, ele exortou os seus discípulos. Quarto acontecimento no Getsemane, Jesus foi traído, foi consumado a traição. É forte. No quinto acontecimento, Jesus mostra a sua divindade. No sexto acontecimento no Getsemane, Jesus, ele se entrega aos soldados romanos. Hoje nós somos alcançados pela graça. Hoje nós somos alcançados pela misericórdia do Cordeiro, mas teve um preço. Teve um sofrimento ante a cruz. E a Bíblia nos relata com detalhes o que aconteceu no Getsemane. O Getsemane, ele fica localizado debaixo do Monte das Oliveiras, de frente para a parte oriental de Jerusalém. Jesus, no seu primeiro ministério, ele cumpriu a vontade do Pai, mas a sua natureza em si, irmãos, agoniava. Fala que, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice,
mas todavia seja feita a tua vontade. No vale do Getsemane, igreja, Jesus teve que levar somente 3 com ele. De 12, um ficou, que era o traidor. Mas teve 3 que era amigo mais íntimo de Jesus. Quem? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. No meio da nossa trajetória, no meio dos nossos caminhos, existe sempre aqueles que são mais chegados. A própria Bíblia está dizendo isso. E aqueles que são mais chegados, a Bíblia vai dizer que existe amigo mais chegado do que irmão. Jesus levou os 11, mais 3 ficou à parte. Livro de Mateus 17 vai dizer que quando Jesus estava no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, ele levou 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Chegando lá, a palavra vai dizer que eles tiveram uma visão aberta, que no grego original significa tlips. Eles viram Moisés, viram Elias, não é? Estava todo mundo lá, vamos fazer uma cabana para um para outro, mas era uma visão, porque Jesus já estava sendo preparado pela agonia que ele ia passar em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os seus profetas e maltrata os seus enviados. Jesus no monte, Jesus ali debaixo do horto, no Getsemane, ele sentiu a agonia da morte, do pecado, e a iniquidade de uma nação que não merecia, de um povo. Não é porque nós somos mais santos, não é porque nós somos mais preparados, ou se cantamos direitinho, se escrevemos bonito, se temos faculdade, se temos os melhores empregos, nós somos salvos pela misericórdia de Jesus. Nós somos alcançados pela misericórdia de Jesus. Foi através do sofrimento, da agonia, que ele passou no Getsemane, que nós encontramos essa graça redentora. Ainda que o teu inimigo, ainda que o teu acusador, ainda que o teu passado queira te acusar, saiba que o sangue derramado na cruz te purifica de todos os pecados. Filhinho, se pecarmos, nós temos o advogado diante do Pai, justo e fiel, que nos purifica de todo pecado e de toda má consciência. Quem pode aplaudir a Ele? Aleluia. Ele é o nosso advogado fiel. Jesus é o nosso advogado fiel. Deus é nosso juiz, irmãos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito. Jesus exortou os seus discípulos: porventura, não podeis vigiar comigo pelo menos 1 hora? O segundo evento que acontece no Getsemane. Muitas das vezes aqueles que estão do nosso lado não estão preparados para passar o problema ao qual chega à porta da nossa casa. Não adianta transferir ou passar para terceiro, para mãe, para pai. Tem processos na nossa vida em que vamos passar sozinho, passando pelo ribeiro de Cedron. São vales escuros e são vales de decisão. Por quê? É Deus tratando com o caráter da sua igreja. Tem momentos que Deus forja o nosso caráter. Tem momentos em que Deus chega, tu vai passar sozinho. Tu vai ter que passar pelo ribeiro igual Davi, com um povo humilhado, de cabeça coberta, passando pelo vale da escuridão, mas eu estou contigo, filho. Mas eu estou contigo, filha, para te ajudar. Eu estou contigo para te abençoar. Nesse ribeiro, nesse vale, sou eu tratando com o teu caráter e te mostrando que eu sou o Adonai, o eterno na sua vida.
Porventura não podeis uma hora vigiar comigo? Jesus se afastou um tiro de pedra. Na primeira oração, Senhor, se for possível, faço esse cálice de mim, que é o cálice da cruz. É o cálice da opressão dos pecadores, da humilhação. O vale da chicotada, Senhor. Das cusparadas, Senhor. Dos bofetes, dos tapas. Jesus foi esbofeteado. Corre que não sai a palavra, aleluia. Naquela cruz, irmãos, naquele vale, naquele jardim, são as marcas do sofrimento que ficaram na alma do Machia. Porventura não podeis vigiar uma hora comigo? Não. É o Senhor tratando contigo nesse vale. Mas ele é temporário. Ele não é eterno. Terceiro acontecimento no Getsemane. Jesus, ele é atraído, é consumado a traição de Judas, o Iscariote. Olha as verdades bíblicas sendo reveladas a nós com detalhe. Se aconteceu com Jesus, tu acha que não vai acontecer com a gente, não? A traição, ela acontece não é para aqueles que estão de longe, não, irmãos. A traição, ela acontece para aqueles que estão perto. São aqueles que estão íntimo de nós, conhecem a nossa rotina, conhecem o que a gente faz, onde a gente anda. Nem Jesus pôde fugir de uma traição. Sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi traído com um beijo. E mesmo assim, Jesus sendo traído com um beijo, ele falou, chamou Judas de amigo. Ser cristão é confrontar a nossa própria natureza. Não é verdade, Varoa? Cíntia. Não é verdade, igreja? Quem pode escapar de uma traição? Chegou lá, aquele com quem beijar, esse vocês vão prender, esse vai ser o plano. Judas já estava todo arquitetado. Só que o texto atrás vai dizer que o próprio Satanás entrou dentro dele. E aí? Que isso, pastor? Tem gente que é usada por Satanás, irmãos. Tem gente que está dando lugar por coisa ruim mesmo. Acontece sim as traições. No momento de mais fragilidade do eterno, de Jesus, ele foi traído. No momento em que Jesus precisou ser consolado pelos seus mais chegados, eles não puderam vigiar somente uma hora com ele, estava todo mundo dormindo, estavam pesados. O clima espiritual já estava pesado. E vem Judas com um pelotão. Vem Judas com os fariseus, com os soldados, com pedra, com porrete, com lanterna. Jesus estava com ele todos os dias lá no templo pregando a palavra. Mas eles queriam pregar Jesus sem tumulto, porque temia o povo. Assim está no relato bíblico. Vem Judas, trai ele com um beijo. E vendo que o clima ficou pesado, aparece o nosso amigo Pedro, afoito. Tem gente que é afoita, irmão, no nosso caminho. Tem gente que é ansiosa. Só quase 90% da nação brasileira é ansiosa, irmãos. O Brasil é o país em que existe o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Vemos um mundo pós-pandemia, onde nós devemos nos ser resilientes, todo dia nos reciclar. Tem pessoas que ficaram mais nervosas, pessoas que ficaram mais ansiosas, outras ficaram depressivas.
O número de suicídio tem aumentado. Estão dizendo por aí que o Brasil é o país da felicidade. Está todo mundo rindo. Mas só Deus sabe o que está passando dentro do coração da pessoa. Se existe uma terra que só Deus anda, é o nosso coração. Ele sonda mentes e corações. Pedro meteu a mão na espada do soldado e na orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Era para Jesus ter deixado ele sangrar ali, né, irmão? Deixar a orelha gangrenar. Mas Jesus, com amor e com misericórdia, Jesus, ele teve um exemplo diferente. Pegou a orelha dele e colocou no lugar, irmãos, e a orelha dele foi restaurada. Mesmo na angústia, mesmo no vale, mesmo no Getsêmani, mesmo no vale da escuridão, ele mostrou o seu amor para com o próximo. A quem vocês vêm buscar? A Jesus o Nazareno eu sou. Jesus revela a sua divindade e aquele soldado cai tudo no chão. A quem buscar Jesus o Nazareno, eu sou. Todo mundo no chão. Porque eu sou é Yahvé, no grego, no hebraico, desculpa. Significa o Senhor. Então ele se esvaziou, pode me prender. Foi levado para o Sinédrio. Foi colocado naquele tribunal, irmãos. Preferia a Barrabás do que Jesus. E Jesus naquela cruz se entregou por nós na hora nona. Deus esteve com Jesus em toda a criação. Deus esteve com Jesus enquanto formava o universo. Deus esteve com Jesus enquanto formava os anjos. Deus esteve com Jesus quando formava a terra. Deus esteve com Jesus quando formou o homem do pó da terra. Mas na cruz, Jesus passou sozinho por mim e por você. 3 dias, o coração dele parou de bater. Foi colocada uma lança na sua costela. Foi transpassado. E falou: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Essas são as verdades do Evangelho. Esses são os ribeiros que nós passamos. Porque Getsêmani significa lugar de prensagem de azeite. Existia uma talha, um peso e uma alavanca. Eles prensavam o azeite. Para se fazer 1 litro de azeite, precisa de 5 quilos de oliva. Eles juntavam dentro de um saco, como se fosse de estopa, e as pedras esmagavam, e eles corriam por um córrego e era armazenado. Dentro da cultura hebraica, a primeira prensa do azeite era levado para o tabernáculo, para ser colocado nas lamparinas, para que não se apagasse as luzes do tabernáculo. Na segunda prensagem do azeite, era usado para fins culinários e fins medicinais. Na terceira prensagem do azeite, era usado para fins de fazer sabão, produtos industriais, para se lubrificar rodas, carruagens. Mas a primeira prensa do azeite significa o óleo da unção. Significa Jesus sendo moído por Deus, para extrair dele o melhor, irmãos, para nós. O azeite santo, o azeite puro, o azeite da unção, o azeite da aprovação e da consagração de Deus. Jesus, ele foi moído, como está em Isaías 53,
pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É assim que nós passamos, Deus nos prensando para extrair de nós o melhor. Assim que Deus faz, nos coloca no ribeiro de Cedron, no vale da escuridão, no vale da aprovação, da separação, da decisão e da solidão, para tirar de nós aquilo que não faz, aquilo que não pertence a Ele, a idolatria. A velha natureza humana deve ficar no vale de Cedron, e os discípulos que andam com Ele devem passar também por esse vale, porque os que não passam por esse vale, irmão, jamais vão experimentar a dor do Getsemane. E esse azeite foi espremido, Jesus foi moído, Jesus foi provado. Mas hoje, através das tribulações e dos problemas, nós também somos prensados também. Mas o que nos rega a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança é o santo óleo da unção, derramado no Getsemane. O óleo dentro da revelação bíblica significa autoridade, significa a presença do Espírito Santo. O Senhor falou assim para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre um dos seus filhos eu separei um para que reine sobre Israel. Enche o teu chifre de azeite. Chegou lá e encontrou o menor. Deus falou assim: o homem olha para a aparência, mas eu, o Senhor, olho lá para dentro do coração. Às vezes está bonito, está na internet, né? Às vezes está naquele status, os golpes da internet. Estou andando de Camaro, agora estou com um curso. Agora como eu estou comendo, só estou comendo picanha. Agora só estou viajando. Tudo golpe, irmãos. Cuidado, porque tudo aquilo que reluz, irmão, não é prata, e nem tudo que brilha é ouro. Existe muito golpe por aí, irmãos, porque o homem só está olhando para a aparência, só está olhando para o rosto bonito, para o corpo modelado de academia, né? Mas só vai ser consagrado aquele em que Deus escolheu, aquele a quem Deus sondou o coração. Acabou os teus filhos? Não, tem um pequenininho que está lá, com cheiro de ovelha no campo, onde ninguém vê. É esse que eu separei para que reine sobre Israel. Nas parábolas das virgens prudentes, nós percebemos que as nécias, elas tinham azeite, a lamparina que brilhava, mas elas não tinham azeite de reserva. São pessoas que frequentam, que vêm à igreja, que conhecem a palavra, mas não têm uma comunhão íntima com o Espírito Santo. E existem as prudentes, são aquelas que têm um azeite do Espírito, mas que têm um azeite de reserva. São aquelas que têm a perseverança na palavra. São aquelas que vêm na escola dominical com o pastor Sérgio, com o pastor Geraldo, com o pastor Horácio. São aquelas, irmãos, que estão perseverando no culto, na santidade. São aquelas que realmente estão se esforçando, irmãos, a ter o bom depósito. E são essas que quando o noivo vier, eis aí o noivo. À meia-noite, perto da meia-noite. Por que meia-noite? É tempo de escuridão. É tempo de apostasia. Vemos tempo em que as pessoas tiram pouco tempo para orar e para ler as Escrituras. Vivemos uma geração de virginécias que não tem mais o temor de Deus. Na igreja são uma coisa, fora dela totalmente outra.
Vemos tempo que existem virgens loucas que não têm comunhão com o Espírito Santo. São esses tempos de apostasia, são nesses tempos de escuridão que há de se manifestar o Messias. Agora eu vou falar de coisa boa, irmãos. Na primeira parte, quando Jesus vem, ele vem como servo sofredor. Passou todas as angústias no Getsêmani, passou todos os açoites da Via Crúcia, foi crucificado por nós, e ao terceiro dia ressuscitou. Na primeira vinda, Jesus veio como cordeirinho. Na segunda vinda, Jesus ele vem como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele estava debaixo do pé do Monte das Oliveiras, no jardim da agonia, no jardim da humilhação. Na sua segunda vinda, Jesus ele vem com poder e glória. Jesus ele vem glorificado. Jesus ele vem juntamente com seus anjos, ecoando a trombeta nos quatro campos dessa terra. Na segunda vinda do Messias, ele não vai ficar debaixo do monte. Na sua segunda vinda, Jesus, ele vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, porque ele passou e foi aprovado por Deus. E Deus o coroou, dando um nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na segunda vinda do Messias, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Bom aí, Jonathan. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele vai vir glorioso buscando a sua igreja, buscando os seus remidos, buscando os seus remanescentes, buscando os seus gloriosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, Jonathan, põe para mim. Olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, é o monte Moriá, e com ele 144.000, em que sua testa tinham escrito o nome dele e o nome do seu pai. Na segunda vinda de Cristo, ele vem glorioso, irmãos. Ele vai vir com poder e glória. Ele não vai vir assentado no jumentinho, não, irmãos. Ele vai vir assentado no cavalo branco. E na sua cabeça vai ter muitas diademas, muitas coroas. E da sua boca sai espada de 2 gumes, para reger as nações com vara de ferro. Livro de Zacarias, capítulo 14, Jonathan. Livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Estou terminando. Amém? Sentindo a igreja meio calada. Não sei se os irmãos estão entendendo. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte da... Fala aí, igreja. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, de frente para o muro das lamentações. E os montes das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente.
e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se partirá para o norte, e a outra metade dele para o sul. É muito bom fazer a vontade do Pai, porque na angústia, no sofrimento e na humilhação, o Messias, ele fez a vontade do Pai. Mas na sua segunda vinda, ele não vai estar por baixo não, irmãos. Ele vai vir por cima, a visão é outra. A visão é de cima para baixo. Jesus vai vir com os seus 144 mil, com a sua noiva. Vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Eu vou imaginar Jesus pensando, na minha primeira vinda eu sofri lá embaixo desse monte. Eu levei o pecado desse povo. Eu sofri. Eu suei lágrimas de sangue. Mas hoje eu estou vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde estava a humilhação, onde estava o sofrimento, irmãos, vai ter que ser fendido no meio, porque Cristo, ele dividiu a história. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração nesse lugar. Lá embaixo, no jardim do Getsemane, eles construíram, irmãos, um cemitério. De frente para o Monte das Oliveiras tem um ribeiro de Cidrom, tem um cemitério. E segundo alguns historiadores bíblicos, fala que no dia do arrebatamento, as primeiras sepulturas a se estourarem vão ser aquelas que estão debaixo do Monte das Oliveiras. Jesus, ele vem glorioso. Jesus, ele vem como rei. E ele vai pisar de novo a Jerusalém antiga. Porque sumo sacerdote não pode tocar em morto. Vai se fender o monte. E Jesus vai vir com a mão estendida. Debaixo do muro das lamentações existe uma profecia de Ezequiel que Jesus vai passar pela porta dourada, pelos portões duplos. E Deus vai derramar um espírito de quebrantamento sobre Jerusalém. E Jesus vai vir todo glorioso, com poder e glória, para estabelecer o seu reino. E vem o Messias marchando. E quem está atrás dele é a igreja, irmãos. Quem está atrás dele são os seus santos. Quem está atrás dele são aqueles que são lavados e aqueles que são remidos. Quem tem atrás dele, irmãos, quem está, são aqueles que têm um selo na testa. São aqueles que são a primícia de toda a terra. São aqueles que são propriedade exclusiva de Deus. São os sumos sacerdotes que foram transformados. Que feridas são essas em suas mãos? Vão perguntar. São as feridas com as quais eu fui ferido na casa de meus amigos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. E já fecho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quem vai estar com Ele nesse grande dia? Levanta a mão. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos nos encontrar naquele grande dia, irmãos. O sofrimento, as tribulações, as dores desse mundo não pode ser comparada com a glória que há de ser manifestada em nós. Se está com dor na coluna, se está endividado, se está com doença, se perdeu o parente, irmãos,
Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, toda dor. No céu não tem sepultura, no céu não tem tristeza, no céu não tem luto, irmãos. No céu só tem glória, porque estaremos para sempre com Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Ele.